Olá, terceirão, bom dia, tudo bem? Estou aqui na página 18 do livro de atividades, tá? Onde nós vamos continuar aí o nosso assunto sobre as reações de eliminação, né? Então, como a gente já viu, as reações de eliminação, elas são a operação inversa às reações de adição, né? Nas reações de adição, nós temos a adição de alguma substância para eliminar a ligação dupla ou tripla, né? A ligação pi, de forma geral. Nas reações de eliminação, nós temos o contrário. Nós temos a eliminação de alguma substância, tá? Para poder originar ligações duplas, originando ligações duplas aí. Então, um grupo de átomos é eliminado para que possa surgir aí um alceno no lugar. Elas podem ser a reação intramolecular, né, uma desidratação em alcoóis, por exemplo, ela pode ocorrer de forma intramolecular, onde ocorrerá a 170 graus Celsius e você terá a obtenção direto da ligação dupla, tá? Onde se elimina a hidroxila e o hidrogênio vizinho ao carbono que tem a hidroxila, né? Quando você tem mais de uma opção, então, neste caso, eliminaria, né, a hidroxila e o hidrogênio dos carbonos vizinhos ali, e pode ser a intermolecular, que ocorre aí a uma temperatura um pouco mais baixa, 140 graus Celsius, onde não ocorrerá a eliminação completa. Você teria, no caso, duas moléculas do álcool em questão, do etanol, por exemplo, e você vai ter a obtenção de um novo produto que vai ser um éter, e não um alceno, né? E não um composto com ligação dupla, tá? Pode ocorrer também a desidratação ou desidrohalogenação, neste caso que não é a desidratação, é a eliminação da molécula de água, né? A desidrohalogenação é a eliminação de haletos, aqueles que nós já vimos aí, por exemplo, quando fizemos as reações de hidrohalogenação, né, onde nós adicionávamos HCl, adicionávamos HBr. Nesse caso, nós estamos eliminando HCl, HBr, tá? Nos haletos, então, se retira com adição aí de hidróxido de potássio e álcool, né? E você vai ter a formação do alceno com a eliminação da molécula de água e do sal, do cloreto de cálcio em questão. Nesse caso aqui, por ser um haleto com o cloro, né? Aqui um segundo exemplo, um produto majoritário, como tendo aqui com a ligação dupla entre o carbono 2 e 3 e o produto em menor quantidade com a ligação dupla entre o carbono 1 e 2. Isso vai depender de onde vai ser eliminado o hidrogênio, tá? Aí você pode ver nas duas situações, do carbono que tenha mais hidrogênios, né? E do carbono que tenha menos hidrogênios. Dependendo de onde for retirado esse hidrogênio, vai ter dois tipos de produtos aí, um em maior quantidade e outro em menor quantidade. Outro tipo de reação de eliminação é a chamada de desidrohalogenação, onde você vai retirar, né, as moléculas aí dos hidretos com a adição de álcool e zinco, tá? Zinco sendo o metal aí de obtenção para você poder obter, para poder eliminar aí os halogênios das moléculas. Então, o halogênio sairia da ligação que ele faz aí com o carbono, né? E passaria a fazer a ligação com o zinco. E aí você teria a obtenção de um eteno e do zinco, tá? E também com a potassa alcoólica, que seria o hidróxido de potássio, né, onde você vai obter aí o potássio fazendo a ligação com os haletos, formando um sal, e a liberação das moléculas de álcool, tá? Nesse caso, com duas moléculas de hidróxido de potássio, possível a eliminação das duas ligações pi que estão presentes ali na ligação tripla, né? Então, essas são as reações de eliminação que nós viemos estudando aí nesses últimos dias, tá? Aí, partindo dali, você vai
partindo aí, né, desse resumo geral aí do livro de atividades, você vai ali para a página 24 também no livro de atividades, né, onde começam então os exercícios sobre as reações de eliminação, tá? Então, no primeiro exercício ali da página, né, da página 24, exercício número 6, ele traz a situação seguinte: o álcool mais comum, que já conhecemos, o etanol, é chamado simplesmente de álcool por ser o álcool mais comum, né? E aí nos traz a situação que ele é produzido por meio da fermentação de grãos de açúcar, que é conhecida desde a antiguidade, né? Esse processo sendo considerado um dos primeiros compostos orgânicos a ser preparado e também purificado. Na presença de ácido sulfúrico concentrado e em condições específicas, o etanol perde água, ou seja, né, sofre desidratação. Essa desidratação pode ser, como vimos agora há pouquinho, intramolecular ou intermolecular. Escreva na letra A, escreva as equações que representam as reações de eliminação do álcool. Então, primeiro, de forma com o intramolecular e de forma com o intermolecular. Como ocorre, né, essas duas reações, essas duas desidratações aí do álcool, tá? Então, lembram-se que a única diferença é que em uma delas nós temos temperatura mais elevada, né? Em uma delas nós temos temperatura mais baixa. Em uma delas, a 170 graus Celsius, nós teremos a obtenção aí do eteno, né, como produto. Então, nós teremos digamos assim, a desidratação, né, com ácido sulfúrico e a produção do alceno correspondente. Então, elimina-se a hidroxila e o hidrogênio do carbono mais hidrogenado. Então, tira o hidrogênio deste aqui e a hidroxila deste aqui, certo? Então, nós temos a obtenção do eteno, né, ligação dupla entre os dois átomos de carbono mais a molécula de água. E a segunda opção é com a temperatura de 140 graus Celsius, né, onde nós teremos a obtenção aqui de um éter, tá? E mais uma molécula de água. Porém, para acontecer isso aqui, nós temos que ter duas moléculas de etanol, tá? Então, lá na anterior tinha só uma, aqui tem duas. Aparece, então, aqui duas moléculas de CH3CH2OH, né? E depois, esse CH3 e CH2 aqui, os dois, ambos, né, vão ficar unidos por um oxigênio, como heteroátomo. Então, nós temos a obtenção do éter, né, etóxi, ó, dois átomos de carbono, et, oxi, do oxigênio, etano, os outros dois átomos que aparecem ali, etóxi, etano, mais a molécula de água. Então, essas são as duas opções aí que nós temos de encontrar fazendo a desidratação do etanol, né? A letra B da número 6, ela pede qual é a diferença entre essas duas reações. Então, é o que eu venho falando desde o iniciozinho ali da primeira aula. Na desidratação intramolecular, a modificação estrutural da molécula de etanol, né? E a liberação de uma molécula de água para cada molécula de reagente. Na desidratação intermolecular, duas moléculas de etanol liberam uma molécula de água, tá? Então, uma delas forma um etano, um alceno, no caso, né, um eteno, e a outra forma um éter, né? A número 7, que já está aqui na sequência, ela traz a situação do propeno, que é matéria-prima aí para um material muito utilizado em embalagens, em produtos de higiene, que é o polipropileno. Vocês vão conhecer, vão estudar bastante esses termos aí quando nós começarmos a falar aí nosso próximo conteúdo, né, quando nós começarmos a falar dos polímeros, tá? Que é a repetição aí de várias moléculas iguais, né? Então, o polipropileno é uma repetição várias vezes do propeno, tá? Então, ele é muito importante na indústria de plásticos aí. Apresenta, além dessas, diversas outras aplicações, por exemplo, a produção de derivados acrílicos para tintas, adesivos, fibras
e polímero superabsorvente para fraldas descartáveis. Então, algumas utilizações aí do propeno, tá? Aí, na sequência, nos pede, então, para escrever a reação de obtenção do propeno a partir de uma desidratação alcoólica. Ou seja, quero obter o propeno, o carbono insaturado, né? 3 carbonos com uma ligação dupla, mais a água, porque é uma desidratação. Então, para obter esse propeno, o que era necessário antes? Ter um álcool, né? Desidratação alcoólica. Então, está ali. Temos o propanol, propan 2-ol, nesse caso, a hidroxila ligado ao segundo carbono, para a obtenção do propeno. Essa é a reação que ocorre, né? A desidratação aí a 170 graus Celsius. Certo? Essa é a número 7. A número 8, já está quase na hora do almoço, né? Já vai dando até uma certa animação de ver essa carninha ali. O aroma característico de churrasco, que pode ser sentido à distância, e isso ocorre, em parte, pela reação de decomposição do glicerol, que produz acroleína, que é um líquido de forte odor. Tá? Então, nós temos aqui a reação, tirar a imagem dessa carne daqui, né? A reação ali do glicerol, tá? Se decompondo e formando aí a acroleína mais as moléculas de água, né? Sobre essa reação, assinale verdadeiro e falso. Temos ali na primeira afirmação, ela é também classificada como reação de desidratação, pois ocorre a eliminação de água. Então, sim, porque está aqui a eliminação da água, tá? Letra A, a primeira alternativa é verdadeira. A segunda, o glicerol é um triálcool. Triálcool, mas legal, né? Triálcool porque tem 3 hidroxilas, então trata-se sim de um triálcool, o glicerol, ok? A acroleína é um ácido carboxílico? Não, é um álcool, né? Acabamos de falar que ele é um triálcool, tem 3 hidroxilas ali somente, não é um ácido carboxílico, tá? E a última, a acroleína tem cadeia carbônica acíclica normal e insaturada? Vejam lá, a cadeia da acroleína. Temos uma cadeia aberta, ou seja, acíclica, né? Uma cadeia normal, porque não tem ramificação, certo? Carbono, carbono, carbono. Não tem ramificação, insaturada, porque tem uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono, ok? Então, verdadeiro, né? Então, temos ali VVFV para a questão número 8, né? Aí, as questões da página seguinte, da página 25, da questão 11, questão 9, 10 e 11, né? Questão aí na página 25, vocês farão de tarefa, tá? Para sexta-feira, dia 11. Aliás, deixa eu ver aqui, que dia estamos? Estamos então dia 10, então vocês farão para o dia 12, tá? Para o dia 12. Como ficaria no sábado, né? Eu vou deixar essa atividade lá para segunda-feira para vocês, né? Se bem que até como é uma atividade pequena, acredito que vocês podem fazer bem, né, em dia. Tá? Sexta-feira fica essa tarefinha aí para vocês. Tarefa para o dia 11 do 9, até a meia-noite. Então, vocês têm 2 dias praticamente inteiros aí para fazer, ok? As questões da página 25, questão 9, 10 e 11. Bem pouquinho, então tá bem tranquilo. 9, 10, 11 até a 13, tá bom? Então, fica aberto lá para vocês tarefa para sexta-feira à noite, tranquilo? Bom restante de semana aí para vocês. Já chega lá semana de novo, tá? Conversamos na nossa aula ao vivo amanhã. Um abraço.